Samaria. A criança de 1 a 3 anos, ela tem uma habilidade motora muito grande. Ela já anda, ela já corre, ela já pula, mas a coordenação motora dela é limitada. Então, muitas vezes, um movimento que ela possa fazer de forma inadequada pode gerar um acidente. Essas crianças, elas já começam a entender um pouco mais sobre as orientações que a gente dá para prevenir acidentes. Então, os pais já devem começar a conversar com as crianças sobre os riscos. Então, a gente deve observar muito o ambiente que a criança está, se não tem risco de escorregão, risco da criança tropeçar, e deixar a criança sempre sob supervisão. Um outro acidente que continua acontecendo nessa faixa etária é queimadura. E aí a gente deve pensar no banho, na temperatura do banho dessa criança. A gente deve pensar nas comidas que a gente prepara para essas crianças também. Então, a papinha da criança nunca deve ser assoprada antes de dar, mas a gente deve colocar essa comida na periferia do prato para ir esfriando e não correr risco de ter queimadura na boca da criança. Uma coisa que a gente também deve observar muito nessa faixa etária é a questão da criança que entra na cozinha. Então, primeiro a gente deve limitar a entrada da criança na cozinha. A criança que olha um cabo para cima no fogão, ela tem todo o interesse do mundo em puxar aquilo para ver o que tem. Outras coisas que a gente deve prestar muita atenção é fósforo, cigarro. A criança pode se queimar com essas coisas também. Então, observar de não fumar perto da criança. Esses armários que tem remédio, que tem produtos de limpeza, eles devem ser mantidos sempre no alto. Lembrar que muitas vezes a gente pensa que só trancar esse armário é suficiente, mas às vezes esse armário está aberto, a gente sai para fazer alguma coisa, toca um telefone, a gente sai correndo e pode ser a hora que a gente deixa esse produto ao alcance da criança. Um outro acidente comum dessa faixa etária é a aspiração de corpo estranho. Então a criança pode pegar um objeto pequeno, objeto de algum brinquedo, pode pegar ponta de lápis, arroz, feijão, qualquer um desses objetos e colocar na boca, no nariz, na orelha e acabar engasgando com esses objetos. É muito importante que todos os brinquedos da criança nessa faixa etária tenham peças maiores que o punho dela fechado, para garantir que ela não vai introduzir isso dentro da boca e engasgar com isso. A gente deve observar também, nunca deixar nenhum objeto pequeno ao alcance da criança. Outro acidente nessa faixa etária são choques elétricos. Então, todas as tomadas da casa devem estar cobertas. A gente deve cobrir com o material menos interessante possível. Então, evitar material colorido, evitar material que tenha cara de bichinho, essas coisas a criança vai ter mais interesse por aquele espaço. Nunca deixar a criança ver que a gente está tirando aquela proteção e colocando de novo. Se ela descobre que é uma brincadeira de encaixe, ela vai querer brincar aqui naquilo e muitas vezes o dedinho dela é do tamanho do buraco da tomada. Então deve estar tudo sempre fechado e que a criança não veja que aquilo possa ser exposto. Um outro acidente também que a gente deve se preocupar nessa faixa etária é a picada de animais venenosos. Então, aranha, cobra, escorpião. Nos lugares que tem a maior incidência desses animais, a gente deve tomar cuidado, sempre sacudir as roupas antes de usar, as roupas de cama, observar antes de deitar na cama, os sapatos, batê-los para que se haja algum animal ali que ele saia. Principalmente evitar de juntar entulho, de juntar esses lixos em casa que podem ser locais que esses animais vão se esconder. Outro acidente também que pode acontecer é a mordida de animais domésticos. Então, cachorro, gato. A gente sabe que a criança não tem noção de risco nessa idade, não tem noção de perigo. Então, ela é capaz de tirar um objeto que está na boca do cachorro, tirar uma comida que está na boca do cachorro, puxar o rabo do cachorro, fazer do cachorro cavalinho, e o cachorro ele vai reagir instintivamente. Samaria.